cada um desses grupos é tão confuso internamente que você tem combinações, como, por exemplo, os libertarians, em função da sua... por motivos doutrinários, onde para eles, vamos dizer, a liberdade do indivíduo é tudo, eles podem apoiar a política como a liberação de drogas, que é o item número 1 do programa das Farc no momento. Tá certo? Então você vê um monte de liberais, direitistas, anticomunistas, lutando por um objetivo que é o principal, talvez, do movimento comunista na América Latina no momento. Então você vê como essas definições ideológicas elas não nos ajudam de maneira alguma a responder a pergunta fundamental da ciência política, isto é, quem está lutando pelo quê e com que meios e por que percurso. Ou seja, qual é o problema? Qual é o panorama real de disputa pelo poder? É este que é o problema fundamental da filosofia política, né? Quando Bertrand Russell disse que o conceito fundamental da filosofia política é o conceito de poder, ele estava montado na razão. Depois, quando ele tenta descrever quais são os tipos de poder, ele se mela todo, mas o conceito fundamental, ele acertou. Ele disse que o conceito de poder nas ciências sociais é tão importante quanto o conceito de energia na física. Bom, energia ninguém sabe exatamente o que é, e poder também não é uma noção das mais claras. Eu fiz o que eu podia para esclarecer isso, não fui o primeiro que tratou do assunto, mas uma coisa bastante óbvia é que o poder é uma possibilidade concreta de ação. A possibilidade abstrata todo mundo tem. Se disser, olha, eu quero ser papa, eu digo, bom, eu tenho, teoricamente, todo mundo pode ser papa algum dia, tá certo? Mas, quando eu digo possibilidade concreta, quer dizer que o indivíduo já tem, de algum modo, os meios de ação necessários para perfazer aquela ação e alcançar aquele objetivo. Esta possibilidade concreta é, vamos dizer, a de uma ação cujos instrumentos, de algum modo, já estão na mão do sujeito e que só falta ele acionar aquilo, de algum modo. Sem contar que outros podem ter outros planos e ter outros meios de ação que podem neutralizar, deter ou frustrar esta última. Tá certo? Mas o poder, de qualquer modo, então, podemos defini-lo como uma possibilidade concreta de ação. Se você, isto aí se aplica, vamos dizer, a toda e qualquer ação humana. Por exemplo, você tem o poder de levantar essa cadeira e sair andando. Um paralítico não tem. E assim por diante. Se você é mais forte, você tem a possibilidade de ação concreta de bater no mais fraco e ele não tem a possibilidade de bater em você. Se você é mais rico, você tem a possibilidade de subornar um adversário e ele não pode suborná-lo de volta. Então, tudo isso são meios de ação. Quando nós falamos, vamos dizer, de uma ação ou de um poder político, nós estamos nos referindo a meios de ação que consistem em levar os outros a fazer o que o agente quer, de alguma maneira. De tal modo que esses outros ajam sobre a sociedade toda. Tá certo? Então, há um agente primeiro, que tem os meios de ação, há uma rede de agentes secundários, que são os seus instrumentos, e, por fim, você tem a sociedade inteira, que é o objeto sobre o qual esta ação vai incidir. Então, se o problema fundamental é saber quem tem o poder, quem está disputando o poder, quais os meios de ação que estão usando e qual o percurso a seguir, então a coisa mais evidente do mundo é que não dá para responder isso nos termos da ideologia. Não é isso? Então, o que você vê na realidade é uma mescla, tá certo, de planos globais, que eu já expliquei no debate com o professor Dugin, e até hoje ninguém desmentiu que seja assim, nem dá para desmentir porque é realmente assim, onde você identifica 3 grupos. E nenhum desses 3 grupos se define por uma ideologia explícita. Quando eu falo de um grupo russo-chinês, por exemplo, nós sabemos que a Rússia está numa fase de transição entre o que era o comunismo e o que é alguma outra coisa que vem a seguir que ninguém sabe exatamente o que é. Do mesmo modo, na China, você tem um esquema de poder que ainda é o mesmo do tempo do Partido Comunista, mas que agora se apoia sobre uma economia francamente capitalista. Então você tem um regime socialista com uma economia capitalista, tá certo? E você tem em volta uma série de países satélites, dos quais alguns estão loucos para se
livrar do resíduo comunista, mas que, por outro lado, tem os seus, vamos dizer, as suas velhas alianças no mundo eurasiano e não desistiram dela completamente. Então eu digo, qual é a ideologia desse bloco? Hã? Se alguém me disser, eu dou um doce para quem disser qual é a ideologia. Nós vemos um esquema de ação muito, muito claro, tá certo? Que vagamente nós podemos chamar de eurasiano. Porém, na política concreta, por exemplo, do Vladimir Putin, eu não vejo eurasianismo nenhum. Eu vejo um projeto de restaurar o antigo Império Russo, usando talvez um discurso ideológico eurasiano como justificativa ou como meio de seduzir uma militância, ou coisa assim. É muito difícil você acreditar que milhões de chineses vão se sacrificar pela glória do Império Russo. Então é necessário vamos dizer, algum discurso que possa, vamos dizer, algum discurso inclusivo que possa, vamos dizer, persuadir muitas pessoas a lutar por uma coisa que não é do interesse delas, é que é somente do interesse da Rússia. De qualquer modo, você vê, basta eu te dizer isso aqui para você ver como o panorama ideológico nessa área é tremendamente confuso. O segundo bloco, que é o bloco islâmico, claro que nós podemos chamar o islamismo ou o islamismo radical de ideologia, mas o fato é que, para aqueles que estão envolvidos no processo, o islamismo é infinitamente mais do que uma ideologia. Não é isso? Então, o islamismo implica um compromisso moral que vai até os últimos detalhes da vida pessoal do indivíduo, coisa que nenhuma ideologia jamais conseguiu fazer. Se eu disser para você, olha, existe uma maneira islâmica de escovar os dentes, existe uma maneira islâmica de limpar o bumbum depois que você defeca, tá certo? Me mostra algum partido político que chegou, vamos dizer, a moldar a vida dos seus militantes até esses detalhes. Isso é absolutamente inconcebível. Então, é claro que uma concepção civilizacional religiosa abrangente como o Islã vai infinitamente além do que nós poderíamos denominar ideologia, tá certo? Mais ainda, existem várias ideologias que coexistem dentro do Islã e que, na luta pelo sucesso mundial do Império Islâmico, convergem e colaboram. Quer dizer, você tem desde pessoas que se dizem extremamente conservadoras, né? Aqui nos Estados Unidos você tem uma vasta massa islâmica que é conservadora, que vota no Partido Republicano, etc., etc., mas que estão aliados aos demais muçulmanos nas questões fundamentais. Então você tem duas ideologias completamente incompatíveis, nominalmente, as duas convergindo para uma mesma luta na escala civilizacional. E, finalmente, o terceiro bloco, que é o bloco que nós chamamos ocidental, o globalista, né? Bom, aí nós temos uma definição um pouco mais geral dos seus objetivos, mas que também vão muito além de uma ideologia. Ou seja, uma ideologia, ela é necessariamente um discurso que você prega às massas, de modo a obter, vamos dizer, a adesão consciente e deliberada dessas massas. Por exemplo, você quer o socialismo, você quer a luta de classes para derrubar os malditos capitalistas e instaurar a sociedade sem classe. Eu quero, então eu vou aderir a esta coisa aqui. Quando você vê o esquema globalista, ele não tem nada disso. Você não tem aqui um programa globalista claro e inequívoco que seja oferecido às multidões para que elas possam aderir à coisa. Ao contrário, você tem todo um leque de discursos ideológicos diferentes, dirigidos a grupos diferentes, que aderem em função dos interesses específicos do seu grupo. Feminista, gaysista, racialista, etc., etc. Quer dizer, são ideologias diferentes. Não é isso? E, para complicar um pouco mais as coisas, este grupo assimila uma parte do discurso islâmico e apoia, em certos pontos do globo, o avanço do islamismo, ao mesmo tempo em que, numa escala geopolítica,
apoia também as iniciativas militares para conter a expansão do poder islâmico. Então, como definir essa imensa complexidade desse esquema de ação com um rótulo ideológico simplório? Então, é por isso que você dizer que o Jorge Soros, por exemplo, é um marxista cultural, falou, esse é absurdo dos absurdos, eu nunca disse isso. Agora, como é que o indivíduo, lendo o que eu escrevi, chegou à conclusão de que eu estava vendo marxismo cultural no Jorge Soros? É muito simples, é porque ele confunde tudo aquilo que é anti-ocidental e anticristão com o marxismo cultural. E como eu disse que o Jorge Soros está fazendo alguma coisa que é anti-ocidental e anticristã, ele já acha que eu disse que o Jorge Soros é um marxista cultural. Muito bem, do ponto de vista mais específico ligado à Escola de Frankfurt, é muito importante você distinguir qual é, vamos dizer, a perspectiva de futuro que orienta as escolhas e as ações de várias pessoas com níveis de consciência completamente diferentes. Se você pega um filósofo, e não há como negar que, pelo menos os fundadores da Escola de Frankfurt eram filósofos no sentido estrito da coisa, quer dizer, tinham algum domínio da técnica filosófica, alguns deles eram homens de uma cultura monumental, que receberam, vamos dizer, melhor que a educação europeia podia lhes dar naquele momento, e que inclusive receberam na juventude uma influência profunda do judaísmo e do cristianismo. Ou seja, conheciam o judaísmo profundamente, conheciam o cristianismo bastante, tá certo? E estavam tentando responder a questões que seriam os de um filósofo judeu ou cristão na mesma época. Quer dizer, eles estavam interessados em coisas que também interessavam, digamos, a um Louis Lavelle ou a um Franz Rosenzweig, para dar um exemplo de um filósofo cristão e de um judeu. Isso quer dizer que o objetivo desses homens não era nenhuma mudança política imediata. Eles não estavam interessados em militância. Ao contrário, um dos compromissos fundamentais da Escola de Frankfurt foi não se meter com o Partido Comunista de maneira alguma, tá certo? Embora pudesse haver alguma colaboração de parte a parte, tá certo? Os membros da Escola de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Leo Löwenthal, todos eles queriam preservar a sua liberdade intelectual, porque eles estavam interessados em questões filosóficas de verdade e não podiam assumir um compromisso de rezar segundo a cartilha de um marxismo vulgar que estava sendo disseminado para a Europa inteira e que era um alimento intelectual para retardados mentais. Eles não podiam se comprometer com isso. E se você comparar, por exemplo, você pega os escritos do Theodor Adorno sobre arte e depois você compara com o Manual de Marxismo-Leninismo do Otto Kuhsinen, que era o texto oficial da União Soviética, então há uma distância que é mais ou menos como se fosse, sei lá, do Roger Scruton para o Paulo Giraldelli, né? A diferença de nível é essa. E quando eu digo que os camaradas eram filósofos de verdade, isso significa que eles estavam interessados nas questões mais profundas e mais difíceis, não só da filosofia no sentido acadêmico, mas da vida humana em geral. E, portanto, isso quer dizer que eles se defrontavam com o problema da morte e do objetivo último da existência. Todos eles se defrontaram com isso, né? Então, não eram militantes bocós, tá certo? Para quem o interesse por essas questões é um luxo burguês. Eles não eram isso de maneira alguma, tá certo? E acontece que eles tinham, de algum modo, o senso da eternidade. No início todos eles tinham, tá certo? Mas, por algum motivo, que é biográfico e deve ser estudado separadamente em cada caso, não tinham a fé no juízo final e na conquista da eternidade. Mas,
vamos dizer, o buraco aberto pela fuga da eternidade permaneceu ali. Quer dizer, para onde está indo a humanidade? Né? Tem uma frase de Hegel que calou muito fundo em todos eles, que é: quando examinamos o panorama da história universal, tudo o que vemos são ruínas. Então, eles viam esse imenso amontoado de ruínas e, sinceramente, não acreditavam que nada melhor fosse aparecer para diante, exceto ruínas. E, justamente em função disso, eles achavam que não havia nada positivo ao qual se pudesse aderir. E que a única função deles era continuar exercendo a sua análise crítica, a mais ousada e radical possível, sobre tudo que existisse. Então estavam literalmente realizando o programa, que não foi o da ideologia marxista, mas foi o do Marx jovem, que era a crítica radical de tudo quanto existe. Ora, se você está empenhado na crítica radical de tudo quanto existe, você não está empenhado na construção do socialismo, porque você também não acredita em socialismo. O socialismo é apenas, vamos dizer, uma etapa a mais da grande autodestruição universal. Mas, como eles só viam autodestruição para tudo quanto é lado, eles acreditavam também no preceito de Hegel sobre o trabalho do negativo. Quer dizer, aprofundando a autodestruição, aprofundando a crítica corrosiva, pode ser que surja alguma coisa mais interessante pela frente, ou pelo menos nos livramos, vamos dizer, daquela parte dos horrores que nós já conhecemos e sabemos como funciona. Então, coisas como, por exemplo, quando você fala, lê Herbert Marcuse, e ele fala da libertação do Eros, ele não está vendo isso como uma perspectiva utópica, de que nós destruímos o capitalismo, então libera o Eros de todo mundo, e todo mundo vai cair na gandaia, e vai ser uma maravilha. Ele não era um idiota para pensar uma coisa dessa. A liberação do Eros fazia parte do mesmo processo de autodestruição, e ele sabia disso. Mas, de algum modo, eles tinham assumido, vamos dizer também, o lema que foi, vamos dizer, do primeiro jornal onde Marx escrevia, que era Vorwärts, para diante, vamos para frente, vamos aprofundar a destruição e vamos, não sei o que vai dar. Esse é o espírito da escola de Frankfurt, e é evidente que isto dá um reforço muito grande a qualquer movimento político que esteja a fim de destruir alguma coisa. Porém, a liderança e a militância desses movimentos, em geral, acredita realmente que você realizando esta parte do programa, as coisas vão melhorar para alguém. Por exemplo, se você vê assim, a felicidade, né, apoteótica com que o deputado Jean Willis celebrou aquele primeiro e longo beijo gay numa novela da Globo outro dia, dá a impressão assim que aquilo é um anúncio da felicidade universal. Então, a escola de Frankfurt ajudou a produzir isso, ajudou de algum modo, só que a escola de Frankfurt não acredita que essa felicidade universal vai chegar, mas a militância pode acreditar. Então, vai usar elementos que saíram da escola de Frankfurt. Também é preciso ver que naquilo que se chama confusamente marxismo cultural, entra esse espírito corrosivo, negativo e nihilista, na verdade, da escola de Frankfurt, junto com o esquema gramsciano. Quer dizer, Gramsci não é um membro da escola de Frankfurt. Ele nunca teve uma colaboração direta com o pessoal da escola de Frankfurt e, certamente, o objetivo dele era implantar um regime socialista mesmo. Você vê naquelas... algo do espírito utópico, utopicamente esperançoso do movimento socialista, ainda está vivo no Gramsci. Você vê isso naquelas historinhas infantis que ele escrevia para a filha, né, prometendo um mundo onde tudo será mais belo. Então, quer dizer, ele não participa do estado de espírito analítico corrosivo da escola de Frankfurt. Né? Porém, esse estado de espírito pode ser usado para fins que são
os da Revolução Cultural Gramsciana. Também uma coisa que converge com a outra, mas não é a mesma coisa. Tá certo? Por isso é que eu não gosto muito, embora eu mesmo tenha usado esse termo, a gente às vezes, claro, você não pode ter uma clareza terminológica inteirinha pronta de uma vez para todas. A gente vai percebendo as coisas mais aos poucos. Então, no início, quando você está arranhando um assunto, você usa os termos com que a coisa é designada no debate geral. E depois que você os examina. Isto faz parte da natureza da filosofia. Já expliquei para vocês. Isso é lição de Hegel. A dialética avança superando conceitos parciais ou até falsos. Mas você tem que usar os conceitos parciais porque são os únicos que você tem e são aqueles que são usados no debate público. Novamente, eu lembro que só existe uma dialética onde existe uma retórica antes. Então o que é uma retórica? É uma arte da persuasão. É uma maneira de induzir as pessoas a fazer algo que você quer que elas façam. Então, o argumento retórico ele não é verdadeiro nem falso, ele tem que ser persuasivo. Ele pode coincidir com a verdade, pode coincidir com o erro. A retórica não visa enganar as pessoas, mas também não visa lhes dizer a verdade. Então, visa apenas a induzi-las a uma determinada ação. Se não há uma multiplicidade, uma rede de discursos retóricos circulando na sociedade, a mente dialética não tem o que examinar, porque a dialética é a confrontação dos discursos retóricos contraditórios e a sua articulação e comparação em termos mais rigorosos para chegar ao quê? A uma proposta de ação? Não, para chegar a uma aproximação da verdade naquele debate. Então, é claro que todo exame dialético parte de termos usados retoricamente, que mais tarde, no curso do exame, você vai superar e jogar fora. Então você diz, mas antes você usava o marxismo cultural, agora você não usa mais. Mas isso é natural, isso é inevitável no exame filosófico, meu Deus do céu. Se eu não partir de conceitos parciais que estão circulando na discussão pública retórica, eu vou examinar o quê? Então, o dialético ele está perante os discursos retóricos como um juiz está perante os discursos das partes. Quer dizer, você vai ter que partir dos elementos que as partes lhe forneceram, contra ou a favor. É isso que você tem na mão. E no curso do exame você vai superando aquilo e você pode, chegar, a uma aproximação da verdade que confirma um dos lados, desmente os dois, confirma os dois, pode dar qualquer coisa, né? Então, o primeiro problema que eu vejo, né, no conceito de marxismo cultural, embora eu mesmo o tenha usado provisoriamente, é que a perspectiva gramsciana não é a mesma da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt nada tem de utópico. Eles não acreditam em nada. E quando propõem coisas como, sei lá, revolução sexual, etc., etc., para eles isso tem um caráter experimental.